Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Eu sou um pregador da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum compromisso com a lei de Moisés. O véu que estava sobre o meu coração foi arrancado e agora eu sei que a lei é um ministério de condenação e de morte e a graça é um ministério de justiça e de vida. É por graça. Vamos ficar com a graça de Deus. Bem-vindos, sejam todos ao programa. Hoje é quinta-feira. A partir deste momento, nós estabelecemos uma rede mundial de comunicação. Rio de Janeiro, Brasil, continente norte-americano, Europa, Ásia, África, temos muitas áreas de comunicação com esta programação. Desde segunda-feira próxima passada, que literalmente, de forma audível, o Espírito Santo me disse que eu deveria de dedicar uma série de programas para resgatar pessoas crentes em Jesus Cristo, salvos, mas que em algum momento da sua vida tiveram uma falta moral, um erro, um equívoco, um pecado, como diz o carioca, saíram dos trilhos e que agora se sentem debaixo de um espírito de condenação, de acusação, não sabem como proceder, se voltam, se não voltam, se vão até o fundo do poço, se podem ser resgatados. Eu quero conversar com você exatamente, com você que em algum momento da sua jornada com Deus teve uma falta moral ou um pecado. Como este programa é um programa de esperança diária, eu quero lhe dizer que normalmente a Igreja de Jesus não sabe conviver com uma pessoa que tenha procedido erradamente, equivocadamente, não sabe. Eu tenho dito aqui, somos um exército que mata feridos. Na guerra, a ordem da medicina é salvar, por mais ferido que esteja. Mas no mundo cristão, é muito comum vermos pessoas que tiveram um lapso, um engano, uma falta moral e que se tornaram escravas, sofridas de uma denominação ou de uma convenção ou de alguém que às vezes vai julgar, cuja índole e conduta é tão má ou perversa ou superior até a quem está condenando. Então eu quero muito que este programa seja um programa de resgate. Vamos conversar sobre isso, porque Paulo, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2,13, ele diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, significa o que, apóstolo? Que Paulo se coloca neste barco e diz, é previsível às vezes, quando uma pessoa não leva a vida espiritual a sério, quando a pessoa não edifica bem a sua vida espiritual, quando ela não lança alicerces sobre a rocha,
eventualmente, ela pode ser aliciada pelo mundo, pelo pecado e se equivocar. Essa pessoa normalmente se torna um escravo. E a igreja, que não conhece as virtudes e as misericórdias de Deus, fica detentora de um indulto. Então o líder diz, não, você aqui, e é dramático, porque há muita gente me ouvindo e me vendo nesta hora, clamando por misericórdia, clamando por um benefício, um favor, desejando voltar para a igreja, desejando perdão, e não há um coração que diga, olha, se somos infiéis, Ele permanece fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não se nega. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém arrebatará. Então, se eventualmente a pessoa não amadureceu, não cresceu espiritualmente, não se tornou aquele padrão cuidando de si e da doutrina, ela pode ser realmente aliciada ou no confronto com o mundo ceder aos apelos, é a expressão mais forte, os apelos do mundo. Depois a pessoa, muitas vezes, cai em si, diz, meu Deus, porque eu fui fazer isto, porque eu fui me casar com esta pessoa, porque eu fui fazer esse negócio, tantas vezes eu fui advertido que sociedade só pode ser luz com luz, casamento só entre pessoas da mesma fé, e às vezes as pessoas não querem nem saber, não estão nem aí para o que diz a palavra, não praticam a palavra, não amam a palavra e incorrem em riscos. Mas como ela é eleita, como ela é predestinada, como ela é ovelha, ela tem que voltar. A ovelha não fica fora. O filho permanece em casa, o escravo não. O escravo não permanece em casa. O filho do diabo não fica dentro da igreja, mas o filho de Deus tem que voltar para a igreja. Agora, o que nós precisamos de entender é que a igreja é um lugar de amor, é um lugar de perdão, é um lugar de conduta, é um lugar de disciplina, é um lugar de regras, mas é um lugar também hospitalar. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. E quando uma pessoa incorre numa falta, num pecado, ela adoece. Porque o pai do pecado é o pai da mentira. Quem alicia a pessoa para o erro não é Jesus. Jesus não leva ninguém a errar. Ele não gera... Sabe como é que Paulo disse a Timóteo? Olha só, Tiago, isso é uma expressão do Tiago, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então Deus não pode ser bom e mal. Deus não pode ser justo e perverso. Deus não pode ser luz e trevas. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele também a ninguém tenta. Então, por que as pessoas caem em erros? Porque diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós estamos convencidos que o homem, a mulher, que não amadurece espiritualmente, a cobiça atrai e seduz e leva ao erro. Mas que não compete à Igreja de Jesus ter domínio sobre o indulto e deixar uma pessoa, às vezes, anos,
escrava, humilhada, não pode entrar na porta principal da igreja, tem que ir ao confessionário católico, tem que pagar indulgências, tem que rastejar de joelhos. Eu me recordo, um dia, eu por curiosidade, passei por um lugar onde havia muitos peregrinos lá em Portugal e vi muita gente se arrastando de joelhos e pude comentar com alguém, mas por que estas pessoas não estão pagando votos? Mas todos estão pagando votos, já com sangue nos joelhos? E uma pessoa me diz, não, alguns que andam com a vela na mão, além de pagar o voto, estão pedindo perdão. Você sabe, só há um que pode perdoar. Só Jesus pode perdoar. Não é o homem que tem indulto, não é o homem que pode escravizar pessoas. Foi por isso que Deus me disse, Miguel, esta semana eu quero resgatar vidas que estão precisando de entender da minha misericórdia, da minha graça, do meu perdão. Paulo escreve aos Gálatas assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E ele disse, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo para nada aproveitará. É verdade, se você segue um mandamento da lei, Cristo para nada aproveita. Para que Cristo morreu na cruz? Se as pessoas hoje estão fazendo cerimônias, religião, estão pagando preço, estão misturando lei com a graça, então Cristo de nada aproveita. Se eu tenho que sacrificar, se eu tenho que pagar o preço, se eu tenho que voltar a batizar, se eu tenho que jejuar, se eu tenho que vigiliar, ora meu Deus, Cristo para nada serve, para nada aproveita. Assim estão vivendo tantas pessoas à volta do mundo, verdadeiras escravas, atormentadas, porque um dia tiveram uma falta moral e não foram mais amadas nem recebidas no contexto da irmandade. Olha, a Igreja Católica tem jogado tanta gente no limbo quando diz assim, nós não damos a ceia para um divorciado que casou de novo. Imagina a Igreja Católica cuja cúria é atacada mundialmente por causa de pedofilia, por causa de homossexualismo, por causa de protegerem pedófilos, não aceitar que uma pessoa que restaurou a sua vida volte a ter dignidade e ser aceita no convívio dos santos. É atirada no limbo. Então, Jesus disse, ai de vós escribas hipócritas, Mateus 23:15, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que duro Jesus foi, quando disse ao sistema religioso vigente nos dias de então, disse, olha, você rodeia a terra e o mar para salvar uma pessoa, para fazê-la prosélita, para convertê-la, mas depois você o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E ele diz, ai de vós, guias, que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficou obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. É lamentável que tanta gente, o Instituto de Pesquisas, o IBGE, diz que há quase 15 milhões de pessoas no Brasil que deixaram de amar a Deus, que deixaram de ser pastoreadas, que deixaram de ser dizimistas nas suas igrejas, que deixaram de se sentir em paz na comunhão da ceia do Senhor, porque tiveram uma falta.
e agora são filhos do inferno 2 vezes mais do que os fariseus que julgam. Eu quero que você hoje volte para a casa do Pai. Você se lembra, ontem já falei nisto, a Bíblia fala de um moço chamado a parábola do filho pródigo. Vamos imaginar que ele é o Godofredo. O Godofredo um dia disse ao pai: "Ô pai, eu estou cansado desse negócio de igreja. Eu quero experimentar o mundo. Eu quero ir beber, eu quero ir para a balada, quero fumar, quero, fazer o que quiser com o meu corpo. E eu quero a parte que me cabe da herança." E o pai entregou-lhe a herança. E diz a Bíblia Sagrada, numa das passagens tremendas de ensino, de conduta, que esse rapaz dissipou tudo, vivendo dissolutamente, sabe? Eu sou o dono de mim mesmo, eu sou o dono do meu nariz, não tenho que me justificar com nada, e se afastou da casa do Pai. Assim está vivendo o Brasil. O Brasil afastou-se de Deus, os Estados Unidos afastou-se de Deus, muitos países se afastaram de Deus, admitindo condutas contrárias às estabelecidas por Deus. Às vezes um grito de uma pequena turba de pessoas consegue mudar a estrutura nacional de um país, levando ao cadafalso e à derrota. Então, um dia, depois de querer comer alfarrobas de porco, este jovem disse, caindo em si, ele reflexionou, ele experienciou a verdade com Deus e experienciou o mundo do pecado. Experimentou o mel e o amargo da vida. E disse, na casa do meu pai há tanta fartura, eu aqui não tenho nem o que comer. Então eu decido, eu vou lá, eu vou ao meu pai, eu me ajoelho, eu digo a ele, olha só, trata-me como um servo, não me trates como um filho, eu quero pagar o preço, eu quero, sair dessa escravidão. E ele se surpreendeu, porque quando o pai o avistou de longe, correu, abraçou, beijou e disse, meu filho. Ele não disse, este malandro, esse cabeçudo, eu vou te acusar. Ele não disse, porque ele não acusa, ele justifica. Ele chamou os empregados e disse, este meu filho aqui estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos fazer uma festa para ele, vamos colocar aqui um anel de honra, sandálias, porque o escravo andava descalço, roupas novas, dignidade, honra, e toca aí uma festa com música, com dança, com cabrito, porque é meu filho. Você é filho de Deus. E saber conviver com o ferido, com o fracassado, com o doente, com o envelhecido, com o apoucado, pouca gente, até velho, meu amado, é abandonado pela família, porque ninguém quer conviver com o velho. Até o doente, quando é doente, começam as visitas a escassear e abandonam. Eu tive essa experiência. Mas volte para a casa do Pai. Volte, venha para a igreja. Se você não voltar para a sua, venha para Cristo vive. Nós queremos que você saiba que quem lhe deu o indulto de liberdade, foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi Cristo. Ele diz, tudo está consumado. Não viva um segundo mais na sua vida como um escravo. Você não é um escravo, você é um filho.
e uma vez filho, filho para sempre. Amém? Apóstolo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre salvação, sobre Jesus, mas eu sinto no meu espírito, eu quero me libertar, eu quero Jesus. Então curve a sua cabeça, se você puder agora, e ore com o servo do Senhor, com o apóstolo. Repita estas palavras: Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis, único e soberano. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu na cruz, foi ao túmulo, ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Eu recebo como meu Senhor e Salvador, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. A salvação está manifestada. Daqui a pouco eu vou orar por você. Se você tiver uma doença, uma enfermidade, eu quero orar por você. Antes, deixe-me dizer que neste próximo sábado nós temos reunião de juventude. Todos os sábados às 5 da tarde, os jovens são cuidados. Temos cursos na igreja de línguas, inglês, espanhol, português, libras. Temos um trabalho fenomenal para a juventude. Mas domingo que vem, o apóstolo está falando exatamente sobre a necessidade de viver a vida espiritual com intensidade. Nosso ministério tem um chamado a tirar os véus. A Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu lhe é retirado. E nós vamos falar deste assunto domingo. Quando o véu é retirado, quando Moisés sai da vida, quais os benefícios que a graça de Deus produz na vida de um cristão? Não é graça falada e depois falar de quebra de demônio, né? Macumba. Nossa igreja não tem parte com o demônio. Nossa igreja não tem parte com macumba, nossa igreja não tem parte com o espiritismo. Nós temos parte com Jesus Cristo. Portanto, eu não lhe desafio para você vir a um culto para quebrarmos macumbaria. Até porque Cristo já fez tudo isso na cruz. Isso é a ousadia de quem faz do povo de Deus mercadoria. Mercadejam a Bíblia e o povo de Deus. Nosso ministério tem o intuito de levar a você a verdade libertadora e a vida legítima cristã. Amém? Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. Aqui está a Catedral Cristo Vive. Domingo, 9 da manhã e 6 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo. Meu telefone é 30 17 90 90. Se Deus falou ao seu coração, se você sentiu o impacto da palavra, então é hora de você começar a decidir com o seu marido, com a sua esposa, estar na Igreja Cristo Vive. 30 17 90 90. Todos que me ligarem vão ganhar um CD de mensagem do apóstolo, um presente nosso para a sua vida, em nome de Jesus. Agora, vamos orar pelas pessoas enfermas. Se você puder tocar a minha mão num ponto de contato, se você está assistindo pelo rádio, toca no seu rádio, é hora da oração. Pai bendito e amado, eu te louvo, Deus, porque tu sempre ouves a minha oração. E neste momento, eu me uno em concordância com tanta gente que está ouvindo rádio e vendo televisão. Há pessoas muito doentes. Há pessoas literalmente condenadas pela medicina. O exame deu um câncer, um carcinoma agressivo, deu uma doença degenerativa, deu um glaucoma, deu uma cegueira, uma paralisia. Mas neste momento, em nome de Jesus, que o cego veja, o paralítico ande, o coxo salte,
o mudo fale, o surdo ouça e o enfermo seja totalmente curado em nome de Jesus. Senhor, abre também uma porta de emprego para esta família, com liberdade e independência financeira em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Este programa de esperança diária, mais uma vez foi libertador. Muito obrigado pela honra. Quero muito receber você aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da 28DP. Domingo, 9 da manhã e 6 da tarde. Os véus vão ser retirados. É meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha amada pastora Cristiane, nossa equipe de televisão, nós declaramos a todos graça e paz. Ele e só Ele permanece fiel. Graça e paz. Até amanhã. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.